Nós, na aula de hoje, queremos, antes de iniciar o assunto, saudar a todos os amados irmãos, ouvintes, que estão visualizando nossas aulas no blog Aulas de Escatologia Pastor Danilo, blogspot.com.br, como também no nosso canal no YouTube, que estão ali postada os vídeos aulas de escatologia, que nós ministramos já há 22 anos vários assuntos escatológicos. Hoje, na aula que nós vamos estar apresentando a partir de agora, nós vamos falar sobre a vida após morte, o estado intermediário da alma. Este assunto é um assunto que tem gerado muitos debates, muitas controvérsias, muitas curiosidades, muitas interpretações no transcorrer dos anos. Porém, nós vamos desenvolver essa aula em 2 vídeos, para podermos entender melhor o que é este estado intermediário da alma. Iniciaremos falando sobre a morte. O que é a morte? A morte no Antigo Testamento, ou para o Antigo Testamento, ela é a cessação da vida, o fim da existência. A morte para o Novo Testamento é também esse sentido de morte física, quando a vida, o corpo é cessado, a existência é cessado, mas também vai ter uma outra variante, que é a morte espiritual. Esta morte espiritual, ela não irá ocorrer, ou ela não ocorre com o santo, com o justo, com o salvo. Essa morte espiritual, ela irá ocorrer com o ímpio. Ela irá ocorrer com aquele que não alcançou a salvação em Cristo, aquele que não está salvo, aquele que não foi salvo, então automaticamente teve a morte física e a morte espiritual. Agora, a morte espiritual, ela é para o ímpio um fim de toda a sua existência, um contexto geral. Mas a morte para o santo, a morte para o salvo, ela é só o fim da existência física, do corpo. Lá em Eclesiastes mesmo, o sábio Salomão diz que o corpo volta para o pó que o deu. O corpo veio do pó, voltará para o pó, mas o espírito volta para Deus. Agora é bom entender que a parte espiritual, que é composta de alma e espírito, é que nós precisamos compreender também nesse estudo. Então, quando morre o salvo, quando morre o justo, ele não está tendo fim da existência em um sentido geral. O fim da existência para ele está sendo no aspecto corpóreo, mas não no sentido espiritual. No sentido espiritual, ele continua vivendo. No sentido espiritual, ele alcançou agora a eternidade. Por quê? Porque agora ele está entrando no período de um estado intermediário, ou seja, num período de espera, num período de intervalo, num período de aguardar o momento da ressurreição. O momento em que o corpo dele, que foi morto, que morreu, será ressuscitado. E esta alma adicionada a esse corpo, agora cumprindo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiros. Então, ressuscitarão, e nesse momento da ressurreição, a alma dele, que agora está no estado intermediário, que agora está vivendo, que agora está em eternidade, é adicionada a esse corpo, para então entrar em glória, ou seja, no estado
corpóreo de glória, o corpo glorificado, vir a receber. O corpo celeste, o corpo incorruptível. É interessante falar também que o que compõe, então, como falamos, a parte espiritual, né? A alma e o espírito. A alma é a sede das nossas emoções. O espírito é o nosso entendimento. O espírito é o nossa consciência. O espírito é o nosso fator de alcançar o conhecimento, a capacidade cognitiva, o nosso cognitivo, não é? A nossa fonte de entendimento, de conhecimento, de discernimento, de alcançar a sabedoria, o conhecimento, a dedução das coisas que estão ao nosso redor. Agora, a alma é a nossa emotividade. Agora, elas atuam sozinhas ou elas atuam sem sincronismo? Não, elas atuam com sincronização. Elas atuam em consonância. Elas atuam em um elo, uma unida à outra, tanto alma como espírito, não é? Agora, é interessante falar que quando o corpo morre, o morto, no caso, o corpo dele, que é essa matéria física, que é a parte física, vai para o pó. Mas ele é salvo, a alma dele tem um local endereçado. O espírito, que quando o homem foi formado, ele foi comparado, e ele é como o ar, né? Soprou, o ruach, lá no Antigo Testamento, na criação, o espírito, o ar, pneuma, o ar. Não é? Este volta para Deus que o deu. Deus deu o ar, deu a vida, espírito. Deus deu o ar, deu a consciência, espírito. Deus deu o ar, deu o entendimento, o espírito. E esse agora volta para Deus. Agora a alma que é o homem. A alma que é a sua emotividade, que é a sua sensibilidade, né? Que é a sua forma de sentir, de se interagir, a sua capacidade de sentidos, esta vai para um local específico. Que local é esse? Bom, precisamos entender que existem alguns locais, tanto no Antigo Testamento expressado, como no Novo Testamento expressado. No Antigo Testamento, os locais são apresentados como Sheol, que significa cova, sepultura, locais interiores da terra, não é? E também seio de Abraão. Então, para os hebreus, para a concepção do Antigo Testamento, morria o justo e ia para o seio de Abraão. Lá, nas profundezas, teria uma separação, aonde o justo ficaria separado no seio de Abraão e o ímpio, aquele que não alcançou a salvação, o ímpio, o pecador, iria lá para a cova, para as profundezas, para o abismo, e estaria então separado. Haveria um espaço de separação entre um e o outro. Agora, quando Cristo ressuscitou, que a Bíblia fala lá em Efésios, que ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, neste momento também, quando Cristo prometeu ao ladrão que estava ao seu lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ali estava na nova aliança surgindo já outros espaços. Ou seja, agora a nova dimensão desses espaços que estavam no Antigo Testamento. Não é? Então, agora, nessa nova aliança, nessa nova dimensão, Cristo prepara para o salvo, para o santo,
para o justo o paraíso. Onde ficaria o paraíso? Paulo mesmo declarou: no terceiro céu. Não é? Primeiro, o céu sideral. Depois, o céu estelar. E o terceiro céu, então, o paraíso. Aonde estaria e onde estará e onde estão as almas dos salvos, dos santos, dos justos. E o ímpio, aonde? Esse, então, no Hades, os que seria profundeza, abismo, né? O local aonde a sua alma está já em condenação. A alma do santo está em gozo, em alegria, em paz, em júbilo. Já a presença do Senhor, como Paulo disse, que para mim viver é ganho e o morrer é estar à presença de Cristo. Então, ele já estaria à presença de Cristo, porque Paulo vai dizer: para mim o morrer é ganho e o viver é lucro. Então, e Paulo mais à frente falar que ele ansiava morrer para estar à presença de Cristo, porque o morrer para o salvo, o morrer para o santo é estar já à presença de Cristo. Essa é a realidade do paraíso. Agora, a realidade do Hades, que é o mesmo sentido de Sheol no Antigo Testamento, só a terminologia que muda do hebraico para o grego, é a profundeza, é os locais exteriores, a terra. A alma já está em abatimento, a alma já está em sofrimento, já está em tortura, já está em dor, já está em pânico, já está em aflição. É o oposto. E é bom entendermos, porque enquanto muitas outras teorias defendem, e muitas teorias exegéticas erradas e errôneas, que estão inclusive na mídia proliferando mal com as suas más interpretações das Escrituras, defende que a alma está em sono, ou defende o sono da alma. Essas teorias estão totalmente erradas e fora do contexto escriturístico. A alma não está em sono. Não existe sono da alma. Paulo usa, e o Novo Testamento é usado, o termo dormir para a morte. Ou seja, o santo, o justo, o salvo, ele está aguardando. Quando alguém dorme, dorme em consciência, dorme com entendimento, dorme com sentidos atuantes. Então, esse está dormindo com consciência. A alma está aguardando o momento da ressurreição do corpo. E agora está totalmente consciente, totalmente inteligível, entendendo, compreendendo tudo o que está ocorrendo. Tanto é a explicação metafórica e parabólica lá da parábola em Lucas do rico e o Lázaro. E tanto é outras e outras tantas manifestações e textos alusivos a esse contexto que estamos expressando, Paulo explicando em Filipenses, Paulo explicando aos Coríntios, e também não só Paulo, mas o próprio Cristo e o próprio Pedro e o próprio escritor da carta aos Hebreus. E o próprio contexto lá que João apresenta no livro da Revelação e Apocalipse nos dá todo o entendimento da consciência, da vivacidade dessa alma. Então, está no céu? Não, está no paraíso. Mas está a presença de Cristo? Sim, está a presença de Cristo. E está consciente? Sim, está consciente. E agora? O ímpio também está consciente? Também está consciente. Mas já está em tormento, mais já está em aflição, mais já está em pânico, mais já está afetado, condenado. Então sofre as dores, já como se tivesse também já a presença do diabo, a presença já do inferno, próximo a ser condenado. Então é essa aula, esse primeiro momento da aula de estado intermediário da alma, ou a vida após morte,
que nós estamos trazendo hoje. Essas são as primeiras elucidações desse assunto, que é a nossa primeira parte. Na segunda parte, trataremos outros pontos sobre a vida pós-morte e a eternidade. Agradecemos a todos e até a próxima aula.